Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos dar sequência ao vídeo que foi iniciado essa semana, que fala a respeito da escagem, que é uma técnica de manipulação emocional com o intuito de manipular, controlar e atrair as suas vítimas através do convencimento. No vídeo passado foi citado a respeito da vida de José do Egito, onde ele se viu passando por inúmeras situações de constrangimento, onde ele imaginava que, ao servir a Potifar, ele estaria ali provavelmente diante de um cenário que possibilitaria a ele uma saída daquela situação de escravidão. E então, quando ele se deparou com um momento onde ele foi constrangido através de uma espécie de isca emocional, que a esposa de Potifar tentou enredá-lo naquela situação, ele precisou se posicionar. E a grande questão relacionada ao posicionamento é que todas as vezes que você percebe que você está passando pelo ciclo do abuso ou por uma manipulação, um controle exacerbado, seja de quem for, de qual pessoa que esteja passando pela tua vida, tenha passado ou que pretende entrar na tua vida, você precisa manter a tua postura independente das consequências que você venha passar momentaneamente. Mesmo porque você está ali passando por uma espécie de cárcere emocional e de cativeiro, e as pessoas que se sentem cômodas com a situação que você está passando, certamente elas não irão te apoiar. Muito pelo contrário, quando você coloca um limite, quando você se posiciona, as pessoas que estão se beneficiando com a tua atitude, muitas vezes de omissão, de paralisação, ou até mesmo de um status de vulnerabilidade, essas pessoas elas entendem que você já não mais irá ser como um fantoche em suas mãos. Você está adquirindo a tua liberdade emocional, espiritual e a tua dignidade como ser humano. Então, certamente as pessoas que estão se beneficiando, usufruindo de um determinado suprimento que você possa estar oferecendo, irão iniciar uma série de ataques pessoais. Trata-se de uma sequência de situações que fazem com que você tenha medo de avançar. E é exatamente a história de José que nos faz refletir a respeito do Evangelho e de que forma ele nos traz respostas positivas. E a história de José nos traz à memória que naquele momento onde José fugiu, quando ele se viu ele cercado pela esposa de Potifar, ele já conhecia a dinâmica daquela família, ele já sabia muitas coisas porque José era muito esperto. Ele tinha consciência que se ele se submetesse àquela situação, certamente ele iria em primeiro lugar trair a si mesmo, ao Deus que confiou aquela missão a ele e que estava ali com ele, apesar de qualquer situação que viesse a acontecer na vida de José. E como uma pessoa manipuladora sempre tem um modus operandi similar, para que ela continue utilizando táticas de controle e manipulação, e essa pessoa se sente contrariada, ela certamente irá iniciar uma sequência de punições. A pessoa que está acostumada a hostilizar e a manipular e controlar suas vítimas irá tentar imobilizar aquela pessoa fazendo uma série de ameaças. E então foi quando a esposa de Potifar mentiu ao seu marido e disse que José tentou atacá-la. Então veja que a atitude de José foi totalmente radical. Ele, quando ele viu, se deparou naquele cenário, obviamente ele sentiu medo do que poderia acontecer, porque ele praticamente se sentiu num beco sem saída. Ali, se ele não fizesse o que ela falava, por ele conhecer a dinâmica da família, ele sabia, através do discernimento que Deus deu a ele, que ele seria perseguido. Então, ele se posicionou, ele escolheu se posicionar diante daquela situação, ainda que ele não soubesse qual seria o seu destino. Mas ele escolheu se manter firme e, de fato, ele saiu daquela situação ao invés de viver uma vida em troco de proteção, que não seria de Deus essa proteção, e sim uma falsa proteção, que é o que o narcisista e a pessoa que te oferece a isca, ela oferece essa espécie de falsa proteção para que você se sinta acolhido, quando na verdade a esposa de Potifar estava oferecendo a ele exatamente essa espécie de isca emocional, através do convencimento, para que ele acreditasse que não seria necessário ninguém saber daquela situação. Mas José, ele foi firme em suas convicções, manteve o posicionamento porque ele sabia os seus valores, ele conhecia um Deus que não vive de barganha. Então, ele preferiu se posicionar e arcar com as consequências que viriam. E, devido ao modus operandi e à cartilha já seguida pelo narcisista, a esposa de Potifar não se conteve com o não e com o limite e o posicionamento de José,
ficou completamente irada. Ela denunciou ao seu marido uma falsa acusação e, por se sentir completamente contrariada, e percebeu que a sua técnica de escagem não mudou o comportamento de José, nem ao menos o convenceu de que aquela situação seria abafada. Na verdade, José, ele tinha um caráter ilibado. Isso não significa que ele não tenha defeitos, mas ele conseguiu ser maior do que aquela situação, sabendo dentro do íntimo dele, porque ele foi treinado pelo seu pai Jacó a exercer a fé independente das circunstâncias. José tinha a essência de Deus dentro dele. Então ele não cedeu àquelas provocações, e então Potifar o enviou à prisão. Provavelmente ele não iria conseguir sair aos olhos humanos, mesmo porque ele tinha uma promessa para se cumprir na vida dele. Ele já havia passado por inúmeras situações mentais, emocionais, enquanto ele foi preso naquele lugar. Desde quando os irmãos o venderam, José teve que lidar com a rejeição, com a humilhação, com a vergonha, com a culpa, com o medo, uma série de situações emocionais, e ao mesmo tempo sobreviver em uma terra estranha, desconhecida, onde provavelmente ele se viu inúmeras vezes pensando como seria que as promessas que Deus havia feito a ele iriam se cumprir. Mesmo porque ele estava passando por um bombardeio de informações, onde ele se sentiu ferido, traído, onde ele não sentia forças, ele estava em cativeiros, ele era um escravo. E principalmente numa terra estranha, onde as pessoas adoravam outros deuses. E diante de todo esse contexto, José, ele aprendeu a exercer a fé dele, apesar daquilo que ele poderia ver ou que os seus olhos humanos limitados poderiam alcançar. Ele escolheu se posicionar e lidar com o confronto e com as situações adversas que viriam acontecer posteriormente através do seu posicionamento. E aos olhos humanos, José, ele estava sendo massacrado. Para ele não havia mais respostas, não havia mais o que se fazer, não havia mais para onde ir, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. José, mesmo sem entender, ele continuava confiando. Mesmo lidando com seus questionamentos, com seus medos, ele decidiu continuar com a sua fé ativa, mesmo que ele não tivesse ninguém ao seu redor que o pudesse encorajar. Mas o Espírito Santo estava ao lado de José, e feliz pela postura que ele estava tendo, porque ele estava crendo, ainda que ele não visse nada. E veja bem como, quando você se posiciona, aparentemente, ao teu ver, pode ser que tudo esteja indo ao contrário, que muitos se levantem contra ti. Só você e Deus sabem o que você passou, para que você pudesse tomar alguma atitude e algum posicionamento na tua vida, principalmente quando você se depara com uma pessoa altamente abusiva, controladora, manipuladora, e que essa pessoa tenta marcar a tua vida de uma maneira negativa, para que você não tenha mais vida, mais esperança. A mulher de Potifar achava que ali era o fim da vida de José, mas na verdade Deus estava simplesmente e literalmente empurrando José para que ele pudesse viver a sua promessa. Porque Deus não trabalha de acordo com o que a nossa lógica humana entende. Ele trabalha de acordo com a lógica do céu. E na lógica do céu, José estava passando pelo tempo perfeito. E foi justamente quando José foi chamado pelo faraó para que ele pudesse interpretar o sonho de faraó. Então, não se preocupe com o seu processo, apenas se preocupe com o nível de aprendizado que você está adquirindo de dentro para fora, com aquilo que você absorve, com aquilo que você está focando para que você venha sair desse cárcere emocional que você se sente neste momento. Ainda que você não consiga sair fisicamente, mas quando você consegue trabalhar a tua mentalidade, você vai introduzindo os pensamentos de Deus dentro de você e exercendo a tua fé. Uma fé que confia, independente daquilo que você esteja vendo, do que você esteja sentindo, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, José, ele foi ali chamado para o palácio para interpretar o sonho de Faraó, e naquele momento ele foi o único que conseguiu interpretar aquele sonho. Nenhum daqueles mestres dos magos, dos outros sacerdotes que serviam a outros deuses, conseguiram interpretar o sonho de José. O copeiro lembrou-se que, quando ele estava preso ali com José, José havia interpretado o sonho dele. Então não se preocupe com nada, porque quando Deus quiser fazer com que o seu nome seja lembrado, ele irá no momento certo, no momento oportuno, onde será o Kairos, o tempo perfeito de Deus,
para que se lembrem de você e que você seja chamado para que o teu propósito seja cumprido. E, através de um posicionamento, José adquiriu a sua liberdade. Ali, parecia estar completamente inseguro, mais uma vez vulnerável, mais uma vez sozinho. Mas José, ele persistiu na sua fé e ele confiava no Deus que ele servia. Então José conseguiu o cargo de governador do Egito, que era um cargo que nem sequer existia, mas Deus tocou ali no coração de Faraó e ele simplesmente se tornou o braço direito de Faraó, não só interpretando através de um dom que Deus tinha dado a ele, mas também exercendo ali uma função de confiança e que Deus, através daquela situação, do posicionamento que ele teve, Deus honrou a vida de José e todos os propósitos se cumpriram na vida de José. Então, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as vozes externas, com as críticas, porque só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Confie apenas em Deus. E uma outra história que eu fiquei de citar no vídeo anterior foi a respeito da vida de Esther. Esther, que se tornou rainha, esposa do rei Assuero, ela anteriormente era conhecida como Hadassa. Hadassa, ela fazia parte do povo de Deus, ela era órfã e vivia com seu tio. Então, a história de Esther parecia que era limitada ao que ela já estava acostumada e habituada a viver. Mas não era essa história que Deus tinha escrita como definitiva na vida de Esther. Ele tinha uma história de nobreza, de honra, de coragem, de posicionamento, de enfrentamento. E Esther jamais poderia imaginar os planos de Deus para a vida dela. Foi quando ela participou de um concurso que estava acontecendo no palácio para que o rei, que era o rei Assuero ou rei Xerxes, como está na Bíblia, você pode citar qualquer um dos dois nomes, mas era o rei daquela época. E Esther estava ali participando daquele concurso, onde o seu tio a ajudou a participar, e ela então passou por uma série de tratamentos emocionais e também físicos. Ela teve cuidados ali para que ela pudesse concorrer a ser rainha e reinar ao lado do rei Assuero. E o rei Assuero, quando ele começou a olhar as pessoas que estavam participando ali daquele concurso, ele não conseguia se sentir atraído por nenhuma daquelas mulheres. Mas quando ele viu Esther, ele se atraiu pela essência de Esther. O rei viu algo diferente através da vida de Esther. Ele se atraiu não só pelo seu estereótipo, que naquele momento ela não estava tão luxuosa assim como as demais participantes, mas a essência dela e o caráter dela havia atraído o coração do rei. E Esther foi escolhida e o rei a amava de todo o seu coração. Ele não somente escolheu uma rainha conforme o título de nobreza, mas ele a escolheu de alguma forma. O seu instinto fez com que ele identificasse que ela seria uma boa parceira para ajudá-la a conduzir o seu reinado. E então Esther passou a exercer uma certa comodidade ali no palácio, e ela continuava conversando com seu tio, que também a ajudava constantemente. Ocorre que havia um inimigo do povo de Deus, que era o braço direito do rei. O seu nome era Amã. Amã tinha um ódio mortal do povo de Deus. E Amã, dentro das suas maldades e perversidades que o rei não conseguia observar e não conseguia perceber, ele fez através da técnica da escagem, que era convencendo o rei de assinar um decreto de que todo o povo de Deus naquela época fosse exterminado. E o rei cegamente assinou aquele decreto sem saber que até mesmo a sua esposa, a rainha Esther, fazia parte daquele povo. Foi quando o tio de Esther, Mardoqueu, entrou em contato com ela e disse a ela: Esther, se você não fizer o que você tiver que fazer agora, que foi para este propósito que Deus te colocou aí, Deus certamente irá contar com uma outra pessoa, porém os planos dele não serão frustrados. E é assim que Deus faz. Não é que Deus tenha um plano A, B, C ou D, não é sobre isso. É porque Deus ele escolhe pessoas para cumprir um propósito. Caso aquela pessoa não queira dar continuidade àquele propósito, Deus levanta uma outra pessoa para dar continuidade ao seu plano. Então ele sempre irá levantar alguém que esteja disponível a realizar um chamado específico. Então, obviamente, Esther teve medo, porque naquela época o rei ele já havia tempo que não se comunicava com ela, e para que as pessoas pudessem entrar no palácio, era necessário que o rei mandasse chamar essas pessoas. Elas não poderiam entrar sem uma autorização prévia do rei, porque elas correriam risco de vida. E o rei, naquela época, por conta de um desentendimento,
já havia um bom tempo que ele não falava com Esther, então ela tinha mais um desafio ainda para cumprir. Foi quando ela percebeu que ela precisava se posicionar e através de um jejum que ela proclamou, e ela mesma fez esse jejum, ela orou, se dedicou, se consagrou e ela decidiu, através do posicionamento, a confrontar toda aquela dinâmica que o rei havia caído através da influência perversa do controle e da manipulação de Amã, que fez com que ele havia assinado aquele decreto. Então, Esther, ela contava com a ajuda de Deus e com os anjos para que ela pudesse confrontar toda aquela situação. E através de um posicionamento, ela estaria ali correndo um risco de vida. Então, foi quando ela disse a Deus: se perecer, pereci. Quando Esther fez tudo o que ela podia fazer espiritualmente falando, usando todas as ferramentas, que foi através do jejum, da oração, do conhecimento, de tudo aquilo que ela poderia se apropriar para enfrentar aquela situação, e ela disse essa expressão: se perecer, pereci. Ela sabia que Deus estaria no controle de todas as coisas. E ela então decidiu cumprir o chamado e o propósito ao qual ela havia sido estabelecida para estar ali naquele lugar. E esse chamado iria impactar gerações, não só a vida dela, mas como também trazer liberdade aos cativos. E então chegou o grande dia onde Esther já estava preparada após aquela fase de jejum e oração, mesmo ela sendo rainha. Veja a importância de quando uma pessoa exercer um cargo ou onde ela estiver, em qualquer patamar que ela estiver, que ela se lembre que a humildade e o reconhecimento da soberania de Deus é que fará com que ela permaneça com a sua essência intacta, porque ela poderia simplesmente ter recusado e ter continuado calada e desfrutando da comodidade do palácio. Entretanto, ela entendeu que era necessário ela colocar limites na situação através da manipulação que Amã já estava ali praticamente fazendo com que o rei se submetesse a todas as suas técnicas de sedução e manipulação. Então, Esther, ela confiou em Deus a ponto de simplesmente se entregar à vontade do Senhor e se posicionar independente do que viesse a acontecer depois. E foi quando ela entrou nas portas daquele palácio e todos ali estavam irados porque ela estava entrando sem autorização do rei e as pessoas perversas já praticamente ali as máscaras não caíam, elas despencavam, porque muitos sabiam que ela era esposa do rei e ainda assim eles vibravam para que o rei ordenasse a sua morte. Mas o rei Assuero, ao ver a sua amada, ele não resistiu, mesmo porque o Espírito Santo já estava atuando ali através do posicionamento que ela teve. E ele estendeu o cetro em direção a Esther, que foi uma atitude de benevolência que ele teve. E não só isso, porque Deus ele não faz a sua obra pela metade. Você pode até estar passando por um processo que você precisa aguardar, que você se sente sozinho, muitas vezes com medo, você pensa que nada está acontecendo, quando na verdade Deus está trabalhando lá nas regiões celestiais em teu favor. Então confie no que Deus estabeleceu para a tua vida. Saiba que não é só você que está passando por essa situação, porque até mesmo pessoas que eram muito chegadas a Deus, profetas, discípulos, apóstolos, todos os servos e os filhos de Deus passaram por situações de constrangimento, de posicionamento, de retaliações. Mas o que fez a diferença foi que muitos continuaram fiéis a Deus, outros não. Muitos perseveraram e outros não. Muitos seguiram as instruções do Senhor e outros não. E então o rei, quando ele se viu ali diante da rainha, ele perguntou a ela o que ela queria e ela disse simplesmente que gostaria de conversar com ele numa outra oportunidade. E ele disse que daria a ela até mesmo a metade do reino se ela assim o quisesse. E então Esther, com a sabedoria que veio do alto, sabia que naquele momento os bens materiais ou até mesmo a metade do reinado não eram prioridade naquele momento. A prioridade eram vidas, e através de uma atitude de posicionamento, Deus, ele aceitou a sugestão de Esther, que preparou um banquete, e a partir daquele banquete foi quando o rei descobriu que Amã que era o inimigo do povo de Deus, e ela também confessou ao rei que ela fazia parte desse povo. Então, imediatamente o rei, ele puniu Amã, que caiu da sua própria forca, ou seja, a própria pessoa manipuladora consegue cair nas suas armadilhas. Você não precisa fazer nada. Você não precisa alimentar dentro de você um sentimento de mágoa, de vingança, nem ao menos perder tempo e a tua energia que já foi perdida
muito tempo com uma pessoa manipuladora, tóxica, narcisista, uma pessoa egoísta ao extremo, você tem que entregar nas mãos de Deus para que Ele mesmo faça a justiça. E saiba que independente do tempo que levar, a justiça dele não falha. Então aguarde, aguarde e não perca a tua energia, fazendo com que essa energia se transforme em algo negativo para a tua vida, esperando que a pessoa que te feriu, algo de ruim venha acontecer com ela. Não deseje o mal, deseje apenas que a justiça de Deus seja feita, porque Ele sabe como fazer. E até mesmo se ele quiser corrigir essa pessoa, para que essa pessoa venha se arrepender, ele tem as maneiras dele, porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós precisamos apenas continuar em movimento e seguindo a nossa trajetória, fazendo com que Deus nos justifique de acordo com que nós exercemos a nossa postura, o nosso caráter e seguimos em direção ao céu, em direção ao nosso alvo, que é passar por essa terra, fazendo o nosso melhor, semeando bem, porém sem ser bobo, porque ser bom não significa ser bobo. Então, é através do posicionamento e do limite que você irá acabar e neutralizar toda uma dinâmica de escagem emocional que o narcisista ele tenta fazer através de suas vítimas. Quando você estabelece limite e você se posiciona, você consegue eliminar toda e qualquer intenção que o narcisista tem e continuar prejudicando a tua vida e até mesmo a vida de outras pessoas, porque quando você se liberta e você entende qual é o teu papel na Terra, você estará preparado e habilitado para ajudar outras pessoas que provavelmente estarão passando pela mesma situação que você está passando e muitas vezes através de uma só palavra, uma chave que você vira na vida de alguém, uma palavra de cura e libertação que você transmite para uma pessoa, certamente irá mudar toda a história da vida dessa pessoa. E então, voltando para a história de Esther, o rei falou para ela que ele não poderia, segundo as regras e as normas daquela época, cancelar aquele decreto. Mas ele poderia fazer um novo decreto onde estabelecia que o povo de Deus poderia se defender. E então, o povo de Deus teve um tempo para se organizar e aprender a se defender. Veja bem a diferença daqueles que se preparam para aqueles que não se preparam. Você não nasceu sabendo, você está aqui passando por um processo de transformação. Porém, quando você fica paralisado e inerte, você não consegue avançar porque você está simplesmente aceitando toda uma história de mentira que tentaram fazer com que você acreditasse. Mas saiba que Deus ele pode sim transformar a tua história, ressignificar todo um passado de dor e sofrimento e passar através da fé para uma história de total liberdade, onde Deus fará coisas novas na tua vida. Por isso, os riscos são importantes você correr. Ainda que você não esteja preparado para tomar alguma certa atitude, mas peça a Deus, continue orando para que Ele te dê entendimento, discernimento e que você tome a decisão na hora correta, para que você venha a se posicionar para que, independente da situação de retaliação que venha acontecer, como aconteceu nesses casos bíblicos que foram citados, na vida de José, de Esther, dentre vários outros, João Batista, por exemplo, ele precisou permanecer firme porque ele tinha uma missão ali que era de batizar as pessoas e ele foi firme até o fim. João Batista nem sequer dava vozes e ouvidos às más conversações, à zombaria. Ele era tão firme naquilo que ele queria que ele conseguiu exercer a sua função com dignidade até o fim. Simplesmente porque ele teve um foco e ele não se deixou abater pelas vozes negativas. Mesmo porque pessoas manipuladoras, pessoas que jogam iscas emocionais para tentar prender você, para que você não avance, elas irão tentar te paralisar através do medo, para que você não continue avançando, para que você se sinta intimidado e que você permaneça no estado onde você não irá avançar, que a tua história só até aquilo ali está tudo bem, enquanto essa pessoa continua te torturando, muitas vezes armando laços e embaraços, porque narcisistas, ao mesmo tempo que trabalham através das suas táticas de manipulações, através de sedução, da escagem, do convencimento, narcisistas e pessoas controladoras e manipuladoras, elas utilizam estratégias através de uma lábia, porque elas são exímias especialistas no poder de atração para que você acredite naquilo que ela está falando. Entretanto, não se deixe enganar, porque pessoas manipuladoras, elas têm sempre uma segunda intenção por detrás daquilo que ela tenta oferecer a você. Ela sempre estará aguardando algo muito maior em troca. Nada com essas pessoas é genuíno. Então, a intenção de tudo isso não é que você fique desconfiado ao ponto de você não se relacionar mais com outras pessoas.
mas é para que você adquira experiência, maturidade, entendimento, porque nada mais é do que a Bíblia se cumprindo, como foi dito no vídeo anterior, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então, é para que você fique esperto. Se você sente que você é uma pessoa que, apesar dos seus defeitos, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que tem uma boa índole, por que não existiriam outras pessoas também com o mesmo propósito que o teu, ou ainda que não seja exatamente igual ao teu propósito, mas que tem uma função e uma missão espiritual e emocional aqui nessa terra de ajudar outras vidas e estão caminhando em direção ao mesmo alvo que você? Então, pessoas narcisistas, mesmo que elas trabalhem através do convencimento e dessas táticas de seduções e manipulações, e elas tentem fazer com que a vítima agarre aquela isca, são pessoas altamente confusas e incongruentes, porque ao mesmo tempo que elas te apresentam algo de bom, automaticamente essas pessoas já iniciam um processo ali de tortura mental e emocional a partir do momento que elas se cansam de tentar te agradar, porque essas pessoas não exercem a reciprocidade, elas são altamente egoístas. Então, lembre-se dessas histórias para que você venha se fortalecer nos seus processos. Muitas vezes, uma pessoa narcisista, ela pode tentar atrair você para o ciclo de abuso novamente, ou até mesmo dentro do ciclo de abuso, mas com o objetivo de fazer com que você permaneça nesse ciclo, trazendo situações a você que vai fazer com que você se compadeça daquela pessoa, ou que você ache que ela está em apuros, e na verdade essa pessoa está apenas tentando te manipular para que você continue preso naquela situação. Lembre-se que a intenção do narcisista é acionar gatilhos em você com o objetivo de que você se sinta fraco, fragilizado e que você não tenha coragem de confrontar essa dinâmica e esse sistema de abuso. Então aguente firme. Ainda que essa pessoa tente obter de você respostas emocionais positivas ou negativas, lembre-se sempre que nessa dinâmica essa pessoa se torna incongruente e, ao mesmo tempo, a conta não fecha. Você não se sente na balança do relacionamento com essa pessoa quando você começa a avaliar toda uma história que você já teve com ela ou ele, porque narcisistas podem ser homens ou mulheres, você sente essa balança pesada. É como se você estivesse o tempo inteiro tentando sustentar essa relação, porque essa pessoa, no decorrer do tempo, ela irá muito mais vezes te hostilizar, te criticar, te humilhar, tentar te denegrir e te prejudicar. E certamente para que você não venha despertar de uma forma total, essa pessoa irá te dando ali pequenas migalhas e muitas vezes com o objetivo de te atrair novamente para o ciclo de abuso, ou quando ela começa a perceber que você está entendendo o que está acontecendo e que você já está ali se posicionando de uma forma diferente, estabelecendo limites, essa pessoa poderá começar a tentar te apresentar vários tipos de iscas para que você se sinta preso ou presa. E citando um outro exemplo para que você possa tentar identificar se você já viveu essa situação, se você está vivendo, ou caso alguém se aproxime de você com essas intenções, você saiba identificar o que de fato está acontecendo. Bem, a pessoa narcisista, ela pode tentar te sugar e oferecer uma isca para você de várias maneiras, dependendo do tipo de suprimento que ela quer extrair de você. Então, digamos que essa pessoa queira atenção e que ela queira te fisgar através da atenção. Essa pessoa pode, em um contexto completamente diferente e inusitado, dizer a você que ela está com muitas saudades de comer um determinado prato que você sabe que essa pessoa gosta. Então, você ali esquece toda a tortura que essa pessoa te fez e você, com o objetivo de tentar agradá-la, porque você acha que essa pessoa está tentando voltar a ser quem ela era antes, você então se esforça, por mais cansado ou cansada que você esteja, você fará este prato para essa pessoa certamente, com o objetivo de tentar evitar conflitos. Você vai ali, prepara tudo que você pode, e quando você finaliza aquele prato que você coloca sobre a mesa, certamente essa pessoa, por ela não resistir a estar sempre criticando, ela vai ali, provavelmente, dizer que a comida está salgada ou insossa, ou que está faltando algum ingrediente. De alguma forma, ao mesmo tempo que essa pessoa te agradece, ela também te ofende. Então, é nesses momentos que você tem que aprender a se posicionar e a deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. E pensar, eu posso até fazer certas coisas enquanto eu estou passando por determinadas situações, mas eu vou passar a colocar limites. Eu não vou mais fazer tudo que essa pessoa quer, na hora que essa pessoa quer, do jeito que essa pessoa quer, e também não vou esperar nenhuma resposta positiva relacionada a essa pessoa. Uma outra situação, por exemplo, essa pessoa pode dizer a você em um momento ali de fragilidade, de vulnerabilidade, aparente fragilidade e aparente vulnerabilidade,
que ela tem uma vontade de fazer uma viagem, por exemplo. Então você ali, para tentar agradar aquela pessoa, você vai e toma a frente da situação. E aí então você organiza toda aquela viagem, tanto arcando com a parte financeira, como por exemplo, como também com toda a hospedagem, enfim, as passagens aéreas, todas as despesas e gastos com alimentação e passeios. E você faz de tudo para que aquela pessoa se sinta mais calma, se sinta feliz. Mas quando chega na época dessa viagem que essa pessoa fará, ela irá dizer a você que nada está agradando ela. Ela irá reclamar dos passeios, irá reclamar do avião, tudo que ela puder fazer para tentar dizer a você que está insatisfeita com o que você organizou, essa pessoa irá tentar fazer. Ou seja, mais uma vez, um exemplo de escagem. A pessoa lançou até você uma situação que ela gostaria muito de viver para que você se sinta compadecido daquela pessoa ou compadecida e você irá ali provavelmente realizar aquele sonho que aquela pessoa diz querer viver, mas na verdade as críticas não são desabafos, são críticas propositais. Porque nós sabemos que em viagens acontecem contratempos, as pessoas podem muitas vezes lidar com situações inusitadas, mas falando de uma pessoa narcisista, não é assim que funciona. O narcisista ele acha que o mundo gira em torno dele, então ele fará o que for preciso para tentar ferir você. Ou seja, as contas realmente não fecham no relacionamento com o narcisista, seja ele de ordem sentimental, nas suas amizades, no teu núcleo familiar, em qualquer ambiente em que você se sinta constrangido constantemente, reprimido. Então, lembre-se que todas as vezes que vier uma situação em que você esteja sendo sinalizado que você precisa se posicionar naquela situação, lembre-se dessas histórias bíblicas, porque a palavra de Deus ela é viva e ela traz fluidez para a tua vida em movimento. Quando você crê na palavra de Deus, ela cria uma espécie de raiz profunda dentro de você, onde essas raízes são alimentadas pela fé, e essa fé ela vai crescendo, as raízes elas vão se fortalecendo, elas vão criando vida e estrutura, ainda que do lado de fora, na superfície, muitos que vejam ali, através do olhar humano, não esteja acontecendo nada. Deus, o Senhor, está te fortalecendo de dentro para fora. Então, essa árvore, ainda que ela seja podada em alguns momentos da vida, certamente, quando Deus está no controle, Ele irá fazer com que essas raízes criem vida e essa árvore volte a frutificar e então crescer e gerar frutos. Lembre-se que José esperou anos para que a promessa dele pudesse se cumprir. Então, não faça cálculos humanos. Lembre-se que o sobrenatural, quando você está lidando com situações de conflitos, quando existe algo que você muitas vezes não consegue nem compartilhar com outras pessoas, porque você sente até mesmo vergonha e medo, lembre-se de se fortalecer, permaneça firme na posição, olhando para Deus, olhando para o alto, lembrando que o teu socorro vem do Senhor, crendo que Ele tem poder, o Deus soberano, de fazer tudo o que for preciso para te ajudar no seu processo. Mas lembre-se que existem alguns obstáculos que você precisará vencer. Mas não se preocupe com a quantidade de obstáculos, não deixe o medo criar raiz no teu coração, nem ao menos penetrar. Quando ele vier, utilize o escudo de Deus ao seu favor e diga para você mesmo: eu, ainda que sinta medo, eu irei fazer como Esther fez, que se posicionou diante daquela situação, sabendo que ela corria riscos, mas ela fez aquilo que era certo. Então, Deus não abandonou Esther. Acontece que muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas num piscar de olhos, que Ele ajuste todas as áreas da nossa vida em questões de minutos, segundos, semanas, porém não é assim que os planos de Deus funcionam. É necessário que você se concentre, permaneça no foco, lembrando que o tempo dele é perfeito e ele está te treinando emocionalmente para que você esteja forte o suficiente para viver tudo aquilo que ele já escreveu e planejou para a tua vida. E diante de tudo que foi explanado aqui, hoje você pode estar se perguntando o que você pode fazer para tentar minimizar esses impactos, lidar com tudo isso. Uma das questões que você pode trabalhar em você é tentar identificar o que exatamente o narcisista identifica de você, de vulnerabilidade, que faz com que essa pessoa se sinta alimentada e que a sua perversidade seja ali aflorada. Quais são os pontos de vulnerabilidade que essa pessoa tenta acionar gatilhos em você? Tente se lembrar em quais pontos específicos essa pessoa tenta extrair algum tipo de reação negativa em você ou uma resposta emocional muito discrepante e exacerbada.
Essa pessoa, por exemplo, tem o hábito de criticar o teu corpo, a tua intelectualidade, os teus valores. Essa pessoa tenta te depreciar. O que exatamente essa pessoa fala que gera dor em você? É exatamente neste ponto onde você precisa neutralizar através do pé da cinza, não alimentando naquela pessoa o suprimento que ela quer extrair de você, para que ela não te atraia através da técnica da sedução emocional. Então, é bom que você identifique em você quais são os pontos frágeis e vulneráveis onde essa pessoa te fisga, tentando, através do convencimento, te atrair para uma teia de abuso. E para isso é importante que você exerça a inteligência emocional, aplicando o conhecimento, o autoconhecimento, a tua fé em Deus, sabendo que a palavra que Ele direcionou a você, seja forte e corajoso, que eu, Senhor, estarei contigo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele virá do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra de Deus ainda diz assim, em Isaías 45, Eis que irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, Deus, o tempo inteiro na sua palavra, Ele está falando a respeito de um cuidado muito especial com a tua vida, para que você não seja escravo mental e emocional de ninguém. Você está aqui para germinar, para avançar, e não para entregar toda uma história de vida nas mãos de uma pessoa que apareceu na tua vida com o único objetivo de tentar hostilizar você, neutralizar você e fazer com que você se sinta paralisado e paralisada através do medo. Não sangre em meio aos tubarões. Lembre-se que muitas vezes é necessário que você se mantenha em silêncio e espere que Deus responda por você. Em outros momentos, você irá se colocar na posição, estabelecer limites saudáveis, e se essa pessoa de fato te respeita, se essa pessoa quer a tua presença e não só os benefícios que você tem a oferecer para essa pessoa, e ela irá respeitar e entender os teus limites. Lembre-se dos teus pontos fortes. Lembre-se que se você chegou até aqui foi porque Deus te conduziu, e se você está adquirindo conhecimento, é porque Deus te ama a tal ponto de que Ele não quer que você pereça. Ele quer que você vença cada obstáculo que vem aparecer na tua vida. Seja ele de ordem emocional, física, sentimental, em qualquer situação, em qualquer área da tua vida. Deus, Ele sempre estará do teu lado, esperando que você aplique as ferramentas ao teu favor, que Jesus estabeleceu e ordenou para aqueles que nele creem e seguem os seus decretos. Então, creia que Deus ele tem poder para te tirar dessa situação. Apenas entenda que o processo faz parte da cura. Então, não se cobre tanto, não atraia para a tua vida um peso maior do que aquele que você possa suportar. Sabendo que cada processo tem as suas fases, suas etapas. Você pode muitas vezes ter avançado bastante em conhecimento, autoconhecimento, inteligência emocional, em sabedoria, na tua fé. E o cenário, por não estar coerente com aquilo que você está guardando em Deus, você já desanima. Então, não desanime. Fique firme, creia, continue perseverando. Lembre-se que todos os filhos de Deus passam por situações difíceis, mas não desista. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal para que mais vidas possam ser alcançadas. E vou finalizando o vídeo por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo.